Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos a mais uma edição do programa Pense Grande. Um programa que, graças a Deus, hoje já é um sucesso, porque traz personalidades que pensam na frente, que pensam grande, pessoas inovadoras, pesquisadores. E hoje nós vamos voltar até a academia, porque a ideia é termos programas com empresários, com foco nas empresas e também na academia, porque não tem outra alternativa para o desenvolvimento que a união entre as duas forças. E eu convidei hoje um professor que eu admiro muito, um jovem, essa nova geração de professores do Centro de Ciências Rurais da UFSM. Mas antes disso, deixar um abraço para a Cotricel, nossos amigos da Cotricel, que estão nessa campanha de novos associados. Hoje as cooperativas precisam ter muita força, precisam inovar, precisam agregar valor aos seus produtos para poderem continuar crescendo. E a Cotricel tem essa visão aí. O Zé Paulo Salerno, que é o nosso presidente, é um visionário e está levando a muito bom termo a nossa Cotricel. E o Sebrae é a casa do pequeno e médio empreendedor, onde a gente tem um acompanhamento, tem uma assistência, uma assessoria de qualidade para o sucesso dos negócios, principalmente o balcão do empreendedor. Muito bom. Seja bem-vindo, meu querido amigo Adriano. O Adriano é também nosso articulista no Diário. O Adriano Arrué, ele diz que não é francês, que é espanhol. Melo, tem uma mistura aí, né? Professor Adriano Arrué Melo, que se graduou aqui na Federal, no curso de agronomia, fez mestrado na área de engenharia agrícola e depois fez também o doutorado nessa linha, né, que eu sei que tu está trabalhando. Nós vamos conversar bastante nessa questão da engenharia agrícola. Bom, eu acompanho o trabalho do Adriano porque ele é um inovador, é um pesquisador nato e faz justamente esse link com a iniciativa privada. Então, Adriano, seja bem-vindo. E nós queremos saber quem é o Adriano, as suas origens, né? O que te levou para trabalhar na área do agronegócio. Não. Inicialmente, seu Carlinhos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acompanho o programa, acho muito legal, acompanhei algumas entrevistas, que nem a do Leonardo, onde fui citado, fiquei muito feliz, né? Pelo Foi elogio, citado, né? Foi citado nominalmente e assim, eu acho que é um programa muito importante porque faz uma ligação muito legal e dá ideias realmente de que realmente dá para fazer as coisas diferentes. E o nome é sensacional, o Pense Grande, eu acho... E tu é um que pensa grande. Esperamos que sim, eu sou apaixonado por esse nome. E... Seu Carlinhos, contar então um pouquinho da minha história. Eu sou pedritense, nasci em Dom Pedrito, não sou de uma família ligada diretamente ao campo, a minha família não era ligada ao campo. Isso me trouxe alguns desafios, mas isso também me trouxe algumas vantagens, porque quando eu entrei na faculdade, eu pensei, bom, eu sei menos do que muitos dos meus colegas que são ligados ao campo. Então eu vou procurar estágios desde o primeiro semestre para ir aprendendo. Eu fui, como aprendi com o professor Ricardo Balardim, tinha que ser uma esponja, tu tinha que absorver com todos os outros nos laboratórios, com os professores, com os outros estudantes que conheciam. Então eu fui me inserindo em diferentes laboratórios, fui estagiário até um tempo do professor Enio Marquesan, também tenho muito orgulho disso. Trabalhei na fertilidade, depois acabei na defesa fitossanitária, onde acabei fazendo a minha carreira. Então, vim para Santa Maria em 2004, eu passei pelo antigo PEIS, que agora retornou, sim, né? Sim. Então tanto que eu não tinha muita esperança de passar pelo PEIS, porque numa cidade menor, um estudo um pouco menor,
e fazia 4 anos que ninguém de Dom Pedrito passava pelo PACE. Mas nós éramos uma turma bem legal, foi uma turma que eu passei em Santa Maria, teve 2 colegas que passaram em Porto Alegre, teve mais uma que passou em Rio Grande, se eu não me engano. Então nós conseguimos ali meio quebrar aquela barreira de tinha que vir fazer cursinho, eu acabei não vindo fazer o cursinho, passei direto, passei em segunda turno para vir em agosto de 2000. E a primeira opção, agronomia. Agronomia, isso estava definido, por mais que eu não fosse do meio rural, era uma coisa que eu sempre... Por meu pai trabalhar um tempo numa cooperativa, o pai trabalhou na Cotrijuí, na época que a Cotrijuí em Dom Pedrito era poderosa, era realmente muito, muito forte, e aí eu conheci os agrônomos, conheci os técnicos, e achava, é isso que eu quero fazer, essa é a minha ideia de vida, é entrar no agro, e foi o que eu fiz, acabei seguindo nessa linha, vim para Santa Maria, nunca pensei em outra área, fiz agronomia, fiz o mestrado, e continuamos, na época que eu terminei o mestrado, eu até tinha uma ideia de entrar na iniciativa privada, porque eu tinha feito um estágio numa multinacional, no final da minha graduação, eu fiz estágio na antiga Dow AgroScience, que agora é a Corteva, tá? E foi um estágio onde eu aprendi muito, porque meu supervisor era fora da curva. E o pessoal louco para pegar o estagiário. Exatamente. E aí foi muito legal, mas ele mesmo me estimulou. Não, o mestrado tu tem que fazer, é obrigatório, porque tu não entra na iniciativa privada como pesquisador se tu não tiver um mestrado, pelo menos. E aí foi o que a gente fez, foi o que eu tracei como plano, fazer o mestrado. Terminou o mestrado, aí ficou aquela coisa, vamos para o doutorado, não vamos, e acabei assumindo o doutorado com uma ideia. Eu preciso fazer um período fora, eu preciso sair para sair da minha zona de conforto, porque aí eu já estava em Santa Maria um bom tempo, né? E aí foi aí que surgiu uma oportunidade de passar um tempo na Alemanha, fiquei 6 meses na Unibono, cursando então um doutorado de sanduíche. E quando é que entrou para a academia daí? Na volta da Alemanha, eu fiquei 6 meses lá, onde foi a maior parte dos resultados da minha tese vieram de lá. Quando eu voltei para cá, surgiu a oportunidade para fazer um concurso de professor substituto, que é, na verdade, a porta de entrada de muita gente, porque é o que tu precisa ter essa experiência até para ver se realmente é a docência aquilo que tu gosta, né? Ganha-se pouco, mas é importante. Exatamente, com certeza. Então é extremamente importante. Foi uma experiência muito boa para mim, para ver, é isso que eu quero ou não é? Então, naquele momento eu vi, não, é a docência, é esse caminho que eu quero seguir. E aí eu acabei fazendo o concurso, então, em final de 2015 e em 2016 assumi como professor. Então, não completei ainda 10 anos de academia, a gente, como tu disse, eu me considero um pesquisador jovem, ainda emergente, não consolidado, né? A gente demora para criar as parcerias, demora para criar um laboratório, para juntar pessoas, mas hoje, graças a Deus, as coisas estão andando bem melhores. Eu já tenho 4 mestrandos, 6 graduandos trabalhando comigo, perspectiva de entrar 2 para o doutorado agora, então as coisas estão começando a caminhar bem. E aí as portas começam a abrir, as coisas começam a funcionar, a roda começa a girar e aí a coisa começa a andar. Pessoal, eu conheci o professor Adriano porque na época eu estava acompanhando o trabalho lá do Leonardo e sobre pulverização eletrostática. E o Leonardo me disse assim, se tem uma pessoa que pode conversar contigo nessa área, é o professor Arruê. Tu vai lá que ele é um pesquisador e acompanha o nosso produto. Aí nós continuamos sempre a manter contato e vendo isso que a gente está aqui hoje proporcionando para os produtores rurais. Essa tecnologia, logo adiante tu vais falar um pouco lá dos teus contatos com a SLC Alimentos, que é a maior empresa brasileira hoje do agronegócio, porque se a SLC está buscando o teu conhecimento do teu grupo de pesquisas, né, é sinal de que pode se espraiar esse conhecimento para o campo.
E Adriano, a gente tem observado que as coisas, o mercado, a economia brasileira está se ajustando. E eu estava citando aqui o caso das cooperativas, né, que estão sendo obrigadas a crescer mais, a agregar valor aos produtos, ser mais seletivo, às vezes não tentar abraçar o mundo com vários produtos diferenciados, mas o uso da tecnologia, e a nossa universidade tem não só, né, agronomia, como tem o pessoal do Politécnico, que também hoje estão numa escalada tecnológica. Então, Adriano, a nossa conversa ela vai seguir justamente com a tua história como pesquisador, como tu está evoluindo e em que fase nós estamos hoje, e depois lá no fim, o futuro. Com certeza. Então vamos em frente. O que nós vamos tratar? Fitossanitário? Defesa fitossanitária. Defesa fitossanitária. Isso, é o departamento onde eu estou ligado e é onde a gente está conseguindo gerar, digamos, mais informações hoje. A minha área mais específica tem sido a parte de tecnologia de aplicação e que nós estamos hoje no Estado, nós podemos considerar que o Estado está na vanguarda da tecnologia de aplicação no Brasil. No Brasil. E eu lhe digo isso com toda certeza, porque isso é aquilo do limão nós fazermos uma limonada. O que ocorreu lá em 2018, ali 2019? As primeiras derivas que ocorreram na cultura, principalmente da videira, né, mas também em oliveira e outras alarme, frutíferas. Né? Exatamente. E que realmente isso foi muito importante na época, porque chamou a atenção, nós precisamos achar uma solução para isso. Porque o que mudou, seu Carlinhos, do manejo fitossanitário de antes e que causou todo esse problema em 2018 e 2019? Vamos traduzir para o nosso público a deriva. Isso, deriva é tudo que não atinge o alvo. Tá? E deriva, infelizmente, assim sempre aconteceu e às vezes acontecia mais, às vezes acontecia menos. Só que o que era usado mais antigamente? O glifosato resolvia praticamente todos os problemas que nós tínhamos na cultura da soja. É um produto eficiente, barato. Exatamente, altamente eficiente, barato, e a deriva dele não era uma deriva tão prejudicial. Tá? O que aconteceu lá em a partir de 2015, 2016? O glifosato começaram as primeiras plantas daninhas resistentes a glifosato. Aí que a gente começou a ficar famosa a buva. Certamente o senhor já ouviu falar de lavouras com buva, está sobrando buva, o produtor começou a ter problemas. Aqui em Itaara, nossos pés de frutas se foram, porque tinha lavouras de soja próximas. Exato. E por que isso aconteceu? Porque o produtor teve que buscar alternativa para controlar a buva na soja. E aí, qual eram as alternativas que nós temos? Alguns produtos que têm características diferentes do glifosato. Eles têm potencial de deriva mais alto. Então, se nós aplicarmos como fazíamos antigamente, ou a maneira como nós aplicávamos glifosato, querer aplicar, por exemplo, auxínicos, nós vamos ter problema, que são os herbicidas hormonais. Isso que causou todo o problema de deriva 2018, 2019. E aí eu considero que a Secretaria da Agricultura do Estado tomou uma decisão muito interessante naquela época, que foi o seguinte: tinha duas possibilidades. Ou proíbe os produtos e tu diz, a gente não sabe trabalhar com esses produtos, não temos capacidade técnica para isso, ou a outra solução, que para mim foi muito certa, que foi: vamos treinar as pessoas e vamos seguir trabalhando com esses produtos. Por que nos últimos anos tem diminuído muito os casos de deriva, os casos de denúncias de produtos? A imprensa não comenta mais. Não comenta porque reduziu os casos por um trabalho começou de formiguinha da Secretaria, de criar a obrigatoriedade dos cursos de boas práticas da aplicação de hormonais, e até um apoio absurdo da Emater. A Emater tem um papel muito forte nisso. O Senar também ajudou muito nisso, e outras instituições também ajudaram, e nós da universidade também se envolvemos nisso. Eu ministro o curso, o professor Adão Leonel, que é do colégio, também ministra esse curso.
E que é um curso assim, seu Carlinhos, são 16 horas, são 8 horas teóricas e 8 horas práticas. Nessas 8 horas teóricas e nessas 8 horas práticas, a gente vai desde ensinar a fazer uma cauda de pulverização até escolher a ponta correta para que o produto não dê deriva. Essa que é a ideia, reduzir o risco de deriva para não matar as suas frutíferas, não matar, nós poder conviver com as oliveiras que a gente tem aqui no recanto e que são extremamente importantes para a economia do estado, mas também nós não podemos proibir um produto que era altamente importante na cultura da soja. E desde lá nós já temos mais de 14 mil aplicadores no estado treinados. Então, o quanto isso evoluiu nos últimos anos foi muito bom, muito bem e principalmente devido a vários órgãos que se engajaram nisso. Para o senhor ter uma ideia, o Brasil vai ter a obrigatoriedade do curso de aplicador, mas a partir de 2026. E o Rio Grande do Sul, já como eu lhe digo, está na vanguarda nessa situação, já temos hoje, em 2023, mais de 14 mil aplicadores treinados. E eu lhe digo, é assim, ó, é a água para o vinho desde quando o primeiro dia, quando a gente começa o curso, mostrando para os operadores, até o último dia, quando a gente encerra, o senhor vê a conscientização, a ideia deles de verem que realmente dá para trabalhar com o produto e principalmente o produtor e o aplicador, ele sabe que é importante ele cuidar para realmente não causar problema no vizinho. Eu sempre digo, o senhor quer aplicar e brigar com o vizinho? Faz errado. Quer aplicar e dar tudo certo? Segue o processo, segue as normas que vai funcionar. Porque são tantas vantagens desse trabalho de qualificação, porque quem está vendendo o agrotóxico, né, ele quer vender, E então, tendo a pessoa qualificada, em primeiro lugar vai aplicar correto, segundo, na quantidade certa e vai ouvir o agrônomo, a orientação correta. Então, e a própria saúde do aplicador. Com certeza, isso é uma coisa que eu sempre digo no final do curso eu fecho com a parte do equipamento de proteção individual, que muitas vezes a gente sabe, o aplicador não gosta porque é muito quente, é ruim de usar. Eu digo, vocês querem seguir aplicando, vocês querem conhecer os netos, querem ter uma vida longa. Primeira coisa, e o termo é agrotóxico, e eu não acho que nós temos que mudar o nome de agrotóxico. A gente tem que se dar conta que o quê? É um produto que tem uma toxicidade. Bem trabalhado, ele é extremamente útil, só que ele é feito para proteger a cultura, não é feito para proteger o homem. Um exemplo que eu sempre uso em sala de aula, vocês enxergam os bombeiros indo apagar incêndio de chinelo de dedo? Tu vai melar as abelhas, vai mexer com a abelha sem o equipamento. Por que a gente aplica agrotóxico de chinelo de dedo de bermuda? Porque não sente no momento. Então, tem que ser uma mudança de consciência. E parte de nós, parte da academia explicar como é que as coisas funcionam, quais são as possíveis consequências desses erros, e a sociedade entender que, assim, isso é uma outra coisa. O agricultor sempre tem que pensar que da porteira para dentro, tudo que ele fizer errado vai sair da porteira para fora. E ele, além de ser o produtor, ele sempre vai ser o consumidor. Eu quero fazer uma aplicação errada para lá na frente eu me contaminar ou contaminar minha família? Não vejo sentido nenhum nisso. E graças a Deus os nossos produtores no Rio Grande do Sul têm uma noção, uma consciência de que dá para fazer as coisas bem feitas, dá para fazer bem certas aplicações. Porque até uma geração atrás, a aplicação de defensivos era descontrolada. E eu tive, inclusive, um tio meu assim que quase faleceu em função do mau uso de equipamento, pouco equipamento de proteção, né? Então, essa geração hoje pensa diferente. São duas coisas. Primeiro, os produtos que a gente tem hoje são muito mais seguros do que os produtos que a gente tinha antigamente. Tá? Seu Carlinhos, não tem comparação. Nós pegar a DL50, a dose letal que mata 50% da população testada, a DL50 hoje é muito mais alta, ou seja, eu preciso muito mais produto para me contaminar do que era antigamente. E a sua outra observação está perfeita. A geração de hoje sabe que, se não cuidar,
vai ter problema lá na frente. E também aí a tecnologia nos ajuda, porque hoje o que a gente tem? A maior parte dos nossos pulverizadores maiores, todos têm gabine, tem filtro com carvão ativado, então tu tem toda uma proteção Sim. que nós não tínhamos antigamente. Antigamente era tudo mais difícil, tudo mais complicado. É uma geração que foi muito importante para o desenvolvimento da agricultura, mas que, tinha muito mais desafios do que nós temos hoje. Muito bom. Pessoal, chegamos ao fim aí do primeiro bloco, tem muito assunto, e não só de interesse do agronegócio, mas nós, cidadãos, porque nesse período 18 e 19, nossas frutas aqui do sítio de Itaara se perderam. Por quê? Porque o vento trazia, né, esses venenos para cima das frutas, né? Bom, nós já voltamos aqui, estou com o querido professor Arruê, né, Adriano Arruê, que é especialista em engenharia agrícola da nossa UFSM. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Olá, meu nome é Diogo, sou engenheiro da JC Franciscato Engenharia. Hoje eu vim aqui apresentar um pouco mais do edifício Multiline para vocês. Vamos conhecer um pouco mais do empreendimento. Para você que deseja viver uma vida com elegância e em alto padrão, o edifício Multiline conta com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com metragens que vão de 94 a 152 metros quadrados, com suítes e sacadas para você viver com o conforto que merece. Desenvolvido com uma vocação natural para impressionar e acolher, esse empreendimento, assinado com a qualidade da Franciscato Engenharia, possui long finamente decorado, espaço e varanda gourmet, playground, quadra de esportes, piscina, espaço fitness, gerador para as áreas comuns, pré-aquecimento da água com as placas solares e reuso da água da chuva. Uma infraestrutura completa para você aproveitar cada instante em cada momento. Viva a cidade dos montes, com novos horizontes, viva o Multiline. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com o programa Pense Grande, trazendo aqui hoje o querido amigo professor Adriano Arruê Melo, que é um pesquisador, um jovem pesquisador do nosso Centro de Ciências Rurais da UFSM. Bom, Adriano, eu sou um admirador da pesquisa na academia. E vocês têm, né? Tu tem um trabalho muito grande de pesquisa, um grupo de pesquisa. Acho que isso é muito importante a gente abordar.
Não, isso é importante porque eu sou oriundo de grupos de pesquisa, né? Eu trabalhei em pelo menos na universidade 3 grupos de pesquisa e tenho muito orgulho disso porque realmente é onde a gente aprende muito. Sim, E isso eu sempre digo para os estudantes assim, se puderem se envolver, estão na academia, se puderem se envolver dentro dos grupos de pesquisa, façam isso, porque é realmente onde, primeira coisa, o conhecimento está sendo gerado. Tá? E a formação de pessoas, que isso eu acho que é o grande diferencial. Eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar na universidade hoje, e porque eu sou um fruto da universidade. Sim. Eu entrei na universidade e, tudo que eu tenho hoje eu devo à Universidade Federal de Santa Maria. E como professor e como coordenador do grupo de pesquisa Manejo Inteligente em Tecnologia e Aplicação, eu busco que no mínimo os meus estudantes tenham as mesmas oportunidades que eu tive lá atrás. Essa é a minha filosofia dentro do grupo. Tanto que, às vezes, a gente sacrifica algumas coisas do grupo para dar oportunidade para o estudante, porque ele precisa ter uma oportunidade para poder se desenvolver. E, seu Carlinhos, às vezes é muito mais legal tu ver o teu estudante numa grande empresa trabalhando e desenvolvendo um grande trabalho do que até publicar um artigo. Publicar um artigo é importante, mas quando tu consegue colocar um estudante para fazer um estágio, quando tu consegue ver que ele depois dali, o cara quer contratar ele e tu sabe que tu trabalhou na formação dele, tentou ajudar ele a mostrar o caminho que ele deveria seguir, isso dá uma satisfação muito grande. E hoje, assim, eu tenho 4 mestrandos que estão trabalhando comigo, um outro que está terminando agora, inclusive uma dissertação sobre drones, depois a gente pode comentar sobre isso, além disso 6 graduandos que trabalham comigo. E tenho 2 graduandos que estão lá em cima, um tá numa fazenda no Mato Grosso e tá fazendo um trabalho espetacular lá, os caras estão querendo que ele fique por lá, acho que não volta, e tem um outro que ontem ainda recebi o contato do dono da empresa e disse: o estudante que tu me mandou é nota 10. Se tu tiver outros desse, pode me mandar, que a gente precisa. O professor aqui. É o melhor que pode ouvir. É o melhor que a gente pode ouvir, seu Guarniz. Quando a gente escuta isso. Então, e a gente tem uma área de pesquisa dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Só do nosso departamento nós temos uma área de 14 hectares e eu tenho um laboratório hoje que a gente tem conseguido reformar graças a parcerias, né, com a iniciativa privada, reformamos, fizemos os móveis todos novos, então estamos montando uma estrutura de pesquisa bem interessante e isso com certeza vai gerar frutos lá na frente. Então a gente já tem hoje um grupo que eu não considero ainda consolidado, ainda precisa algumas coisas, né, mas para o tempo que eu tenho na universidade eu estou feliz com o que a gente está conseguindo gerar, com o que a gente está conseguindo formar de pessoas, conseguir colocar as pessoas a fazer estágios em locais bons. Eu tenho um estudante que fez mestrado comigo, está tocando numa empresa de citros. Ele está responsável por toda a área de pesquisa de uma empresa de citros, então, que era uma coisa que, para mim, assim, imaginava que não ocorreria, né? Porque os citros não é uma cultura que a gente aqui tem experiência. Mas graças ao estágio dele, ele conseguiu um emprego, ele teve um tempo no México, voltou e foi contratado nessa empresa de citros. Então, isso dá uma satisfação profissional e principalmente pessoal muito grande. E onde é que entra a inteligência? A ideia quando foi criado o nome do grupo é o seguinte: fazer os processos, fazer a pulverização é um processo mecânico, mas fazer realmente uma aplicação, ou seja, que o produto chegue no alvo, isso precisa ser bem feito. Então isso precisa de inteligência. Por isso que eu acho que assim, a inteligência artificial, por exemplo, ela é extremamente importante, mas ela nunca vai substituir o homem no sentido de criar coisas novas, de fazer uma aplicação diferente, de conseguir gerar algo que realmente modifique um processo. Quando a gente consegue pensar com inteligência, a gente consegue melhorar um processo, melhorar a vida do produtor lá na frente. É isso que a gente busca. Porque vocês conseguem medir. Quanto mais conseguirem medir as aplicações, o retorno. Exatamente. Porque é caro, o produto é muito caro, tanto o equipamento como o produto que está sendo aplicado. Não, hoje um pulverizador ele vai custar entre 1,5 milhão e 2 milhões. Então nós temos um equipamento que tem um custo bastante alto.
E um uso bem limitado, um período X só do ano. Exatamente, só que se nós calcularmos a quantidade de dinheiro que passa numa ponta de pulverização num pulverizador, a gente fica espantado. Tanto que um outro trabalho que a gente está fazendo, em parceria até com o professor José Fernando Schlosser e o professor Alfran lá de Cachoeira, é quantificar, por exemplo, a durabilidade dos materiais das pontas de pulverização. É um dado que hoje está caindo de maduro que a gente precisa gerar. E a gente está gerando esse ano isso, porque muitas vezes o produtor compra um equipamento de 1 milhão, 2 milhões, e ele não troca a ponta de pulverização que custa R$40, R$50, e ele vai lá e compra uma de R$15 porque é mais barato. E aí é o barato que sai caro. E essas inovações que tu está no meio da pesquisa, no meio do agro, e o agro brasileiro, não é, o céu é o limite do agro brasileiro. E as inovações, elas estão numa escala crescente e irreversível. Exatamente, isso é muito legal de acompanhar, porque assim, a gente tem visto que as coisas estão evoluindo muito rápido e evoluindo para melhor, isso que é importante, porque às vezes a gente sabe que tem algumas mudanças que tu fica em dúvida se aquele é o caminho, mas, por exemplo, hoje a maior parte das inovações que nós temos no agro, elas com certeza vieram para ficar. Uma delas, drone. O drone, a gente não sabe bem como que essa tecnologia vai se encaixar. Apareceu e puf, mas como diz o professor Ulisses Antoniassi, que drone veio para ficar. Isso é certo. Tá? Agora, como que nós vamos encaixar isso e em quais situações o drone vai se consolidar ainda é um mistério. Primeiro, o brasileiro é muito criativo e a gente muda algumas coisas, né? Porque o drone foi desenvolvido na Ásia. E na Ásia ele é utilizado basicamente para pequenas áreas. A gente não usa, a Ásia não usa drones de pulverização para grandes áreas, mas mais para pequenas áreas. Veio para o Brasil, nós estamos testando em grandes áreas, nós estamos testando em soja, que são 45 milhões de hectares. Então nós estamos testando diferente a tecnologia. E com certeza tem um potencial bastante grande de uso. A questão é entender os processos, entender qual é, por exemplo, a melhor altura de voo, qual é o melhor tamanho de gota. Tem várias coisas que nós precisamos entender ainda para poder ter uma certeza assim, de quais são as situações que o drone vai entrar muito bem. Vou lhe dar um outro exemplo. A nossa quarta colônia aqui, onde nós temos áreas de arroz irrigado, onde normalmente são pequenos produtores, áreas menores, ali é um lugar espetacular para nós usar o drone. Por quê? Às vezes o pulverizador terrestre a gente não consegue fazer, o avião normalmente não vai voar ali e vai ser pior em relação, por exemplo, a uma deriva, e pequenas propriedades que nós conseguimos juntar 4, 5 produtores e talvez ter um drone ou uma assistência técnica qualificada, uma prestadora de serviço qualificada que faça uma aplicação bem feita. Porque também virou moda também, né? Eu vejo assim, produtores, já comprei o drone. Quer dizer, isso é muito relativo, ter o drone e não saber como empregá-lo. Porque também é caro. Exatamente, um drone de pulverização hoje não é um equipamento barato. A gente está falando aí entre 200 e 300 mil reais, depende do tamanho do drone. E aí tu tem o conjunto de baterias, tu precisa do carregador, precisa uma estrutura, tu precisa um misturador, porque como o drone não tem misturador na cauda, não tem agitador na cauda, tu precisa ter um pré-misturador para colocar a cauda lá dentro. Então, tem muita técnica por trás do drone. E aí tem aquela coisa, o produtor brasileiro ele é muito receptivo à nova tecnologia. Sim. A tecnologia chega, ele adota ela rapidamente. E às vezes ele queima uma tecnologia mais rapidamente ainda. Se começar a ter problemas, ele desliga daquela tecnologia e não quero mais isso aqui. Só que, o drone eu acho que veio realmente para ficar. A questão é alguns ajustes que a gente precisa fazer, algumas qualificações, né, em alguns aplicadores de drone, porque como o mercado evolui muito rápido, acabou entrando pessoas no mercado que não eram bem relacionadas à parte de drone e que às vezes não têm um conhecimento, por exemplo, da importância de um tamanho de gota, do que um adjuvante pode fazer numa cauda de pulverização, de como que o volume de cauda pode interferir nisso.
isso. Tanto que a gente fez um orientado meu, nós fizemos uma dissertação de mestrado em arroz irrigado, fizemos 2 áreas no estado, verificando volume de calda e ponta de pulverização para um produto específico. O resultado desse trabalho modificou a bula do produto. É uma das poucas bulas do Brasil que tem a recomendação de aplicação com drone e baseada em dados científicos que nós geramos e vimos que com 10 litros estava patinando, com 20 litros, quando tem uma plandaninha com uma área foliar mais complicada, tu não consegue fazer, então precisa de 20 litros. E aí nós validamos isso. Essa vai ser uma defesa até dia 27 de novembro, que realmente também dá muito orgulho por fazer uma modificação numa bula de um produto, num trabalho nosso aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Mas sabe que eu estou surpreso, porque eu já achei que já estava mais avançado esse trabalho, né, de pesquisa. E os drones são tudo importado ainda, eu acho. Exatamente. E aí tem um outro detalhe, seu Carlinhos, que é o seguinte: a indústria de drones, ela está evoluindo muito rápido, só que eles não estão muito preocupados com a questão de desenvolvimento do produto. Mas isso que eu estou vendo. Exatamente. O negócio é vender. O drone foi o inverso. Tu produz ele, larga, e aí a academia se vira, as instituições de pesquisa estão se virando, tá todo mundo mexendo com drone. A gente agora, antes de vir para cá, eu estava conversando com o pessoal que vende drone aqui em Santa Maria para nós montar um ensaio, porque nós precisamos gerar mais resultado de drone. Essa semana ainda nós tivemos, junto com o professor Walter Boller, da Universidade Federal de Passo Fundo, e com o pessoal de Ponta Grossa lá, nós vamos fazer mais ensaios, vamos fazer um capítulo só sobre drone. E eles estão gerando dados lá, nós vamos juntar com o que a gente tem aqui e vamos gerar uma publicação focada nisso. É um grande pesquisador, né? Um cara entusiasmado, né? Eu sou fã do professor Walter Boller, eu devo muito a ele por estar inserido dentro da tecnologia de aplicação, porque ele é um ser diferente, inquieto e muito inteligente e assim, uma pessoa que liga pessoas. Isso para mim o senhor também tem essa característica de juntar as pessoas. Isso. E o professor Boller, os primeiros eventos que eu ia, né, em tecnologia de aplicação, que começando a carreira, tu vai lá meio quietinho, o professor Walter falou, não, o professor Adriano tá trabalhando em Santa Maria, é um pesquisador, e foi assim que eu consegui entrar e começar a aparecer dentro do meio da tecnologia de aplicação, muito graças ao professor Walter Boller. Tu vê, vai ter um mercado aí para a academia muito grande de pesquisar, de gerar, né, soluções, medir tudo isso. Eu achei que já estava muito mais na frente. Para o senhor ter noção, nós estamos quase numa força-tarefa na academia. E outra coisa, a própria indústria de agroquímicos também está engajado nisso. Tá? Eu recebi um convite de uma multinacional semana passada, que nós vamos fazer. Tem um projeto global, onde a ideia é fazer avaliações de drone, buffer zone e questão de deriva, que vai rodar agora, se eu não me engano, é fevereiro no Paraná, que é um conjunto com 4 grandes empresas que se juntaram justamente para gerar dados sobre drones. Porque senão o tiro sai pela culatra. Exatamente. O agricultor lá, ele quer usar uma tecnologia, mas eu te juro assim, olha, ele não sabe que não está pronto para usar. E depois vai se arrepender, porque vai ver que os resultados não são o que ele imaginava. E uma coisa assim, por exemplo, no último modelo que saiu, o T40, mudou tudo do modelo anterior. Porque, por exemplo, mudou a forma que tu gera a gota. Era tudo bico hidráulico, agora é um atomizador. Isso muda o jogo completamente. Então, essas evoluções são muito boas, mas isso precisa a gente entender como é que a gente vai trabalhar com isso. Essas portas que tu tens uma grande vantagem, né, de ter uma habilidade no relacionamento com as empresas. Tu está conseguindo recursos para aplicar nos laboratórios. Como é que são essas parcerias com a iniciativa privada? Não, isso eu acho importante, e isso eu aprendi na Alemanha.
Isso eu vi na prática lá como funcionava. Eu fui em defesa de doutorado lá, onde o estudante já estava, no final do curso ele entrou na Bayer e ele estava defendendo já trabalhando na Bayer. E na apresentação dele tinha o símbolo da Bayer. E assim, ó, na Alemanha, isso é profissionalismo. Tu sabe que uma coisa é o profissional, outra coisa é o pessoal. E uma coisa é o profissional da empresa e outra é uma coisa da academia. Então, eles conseguem fazer essa separação muito bem. Porque, às vezes, as pessoas acham, não, porque tu está fazendo um trabalho para a empresa, porque o resultado é vendido para a empresa. Muito pelo contrário, a ideia da academia é gerar o resultado mais idôneo possível. Então, eu já até tive empresa que eu gerei o resultado não foi o que a empresa quis, a gente acabou não cumprindo o que estava combinado no contrato e a gente seguiu, cancelou, tá, deixamos assim. Mas assim, ó, o importante de ter esse tipo de parceria, porque isso permite, por exemplo, que eu reforme um laboratório, que eu dê uma bolsa para o meu estudante, que a gente financie um outro mestrado de uma outra estudante que precisa viajar, que precisa fazer a aplicação. Então, a gente sabe que os recursos públicos são limitados. Então, a gente não tem como viver pensando apenas nas bolsas que vão ser geradas pelo governo, apenas o dinheiro que vai ser distribuído pela universidade. Então, a gente precisa buscar alternativas para fazer o laboratório funcionar, para poder gerar as coisas que a gente precisa fazer. Então, muitas vezes a gente faz uma prestação de serviço que paga uma dissertação de mestrado. E aí a gente consegue fazer as coisas andarem, consegue... Não, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Porque dependendo do humor do dinheiro público, é cada vez pior, porque as academias vão ficar sempre cada vez mais asfixiadas do dinheiro público. E as empresas e a demanda do mercado precisa da pesquisa. Precisa. Exatamente. E no agro, então, porque eu digo assim, vocês estão no meio do furacão do desenvolvimento. Porque é muito caro para uma empresa criar todo um sistema, todo um setor de pesquisa e desenvolvimento. E nós temos essa expertise. É o que a gente sabe fazer. E é assim, ó, com isso, um estudante que está envolvido dentro de um projeto, de uma iniciativa privada, ele está na vitrine. Uhum. No próximo semestre, eu posso pegar ele para fazer estágio? Vai do estágio ele vai para a contratação e aí ele vai a vida dele e aí ele vai seguir o voo dele. Então, assim, ó, eu considero que é o modelo que a gente precisa adotar, é o modelo que funciona. Muito bom. Pessoal, já estamos indo para o fim do segundo bloco. Diz o Adriano assim, como voa aqui, mas é mesmo, né? Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Olá, meu nome é Diogo, sou engenheiro da JC Franciscata Engenharia. Hoje eu vim aqui apresentar um pouco mais do edifício Multiline para vocês. Vamos conhecer um pouco mais do empreendimento. Para você que deseja viver uma vida com elegância em alto padrão, o edifício Multiline conta com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com metragens que vão de 94 a 152 metros quadrados, com suítes e sacadas para você viver com o conforto que merece. Desenvolvido com uma vocação natural para impressionar e acolher, esse empreendimento assinado com a qualidade da Franciscata Engenharia possui lounge finamente decorado, espaço e varanda gourmet, playground, quadra de esportes, piscina, espaço fitness, gerador para as áreas comuns, pré-aquecimento da água com as placas solares e reuso da água da chuva.
uma infraestrutura completa para você aproveitar cada instante em cada momento. Viva a cidade dos montes, com novos horizontes, viva o Multiline. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o último bloco do Pense Grande, aqui com o prestígio da nossa querida Cotricel, a grande cooperativa aqui do centro do estado, e do Sebrae, cujos técnicos, muitos foram meus alunos na universidade e estão lá para apoiar a pequena e média empresa. Professor Adriano, olha, nós conversamos aí recentemente sobre as tuas experiências lá no Centro-Oeste. E eu me encantei, porque tu veio de lá assim, empolgado com o que viu lá no Centro-Oeste. Não, com certeza, porque eu tive a oportunidade de, início de setembro ali, ir no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tá? Em duas grandes fazendas do grupo SLC, que é um grupo gaúcho, isso é muito louvável, e uma coisa que eu acho muito legal na SLC é o apego também às raízes. Embora eles sejam um grupo hoje que tem ações vendidas na Bolsa, a sede da SLC é Porto Alegre. Porto Alegre. E eles não têm uma fazenda no Rio Grande do Sul. E se nós for analisar, talvez não precisasse ser a sede em Porto Alegre. Sim, mas certamente. Não teria lógica, não tem muito sentido a sede ser em Porto Alegre, mas pelo apego dos donos e pela a questão familiar, isso também é muito importante de ver que é uma empresa que vende para o mundo inteiro, mas tem esse pezinho aqui no Rio Grande do Sul, deixa muito dos seus impostos aqui, e isso é muito importante, isso é muito legal também. Mas assim, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, eu fiquei realmente maravilhado com a forma como eles conduzem os negócios. E eles fazem uma coisa que eu acredito, e eu já dizia muito antes de ir lá, que é a lavoura precisa ser pensada como uma empresa. Se nós não pensarmos a agricultura como uma empresa, ela está fadada a quebrar. Então, infelizmente, aquele que não tiver hoje a noção do seu custo de lavoura, não tiver um planejamento a longo prazo, ele não vai conseguir se manter no negócio. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Mas o que me impressionou muito é a questão logística e organizacional. A organização que eles têm e a logística para fazer funcionar. Eu tive em duas fazendas que as duas têm mais de 10 mil hectares. Só elas. Tá? E o SLC hoje tem 672 mil hectares de soja, 672 mil hectares cultivados no Brasil. E a meta deles é chegar em 1 milhão. E isso não vai demorar, pelo que deu para perceber. Vai ganhando escala? Vai ganhando escala. Mas uma coisa importante é que eles estão ganhando escala, mas sem perder produtividade. Porque às vezes tu entra naquela de aumentar a escala, mas tipo, vou produzir do jeito que dá. E lá não. Lá é tudo pensado. Tanto que o que eu fui fazer lá? Eu fui trocar ideia com eles sobre a parte de tecnologia de aplicação. Que eles disseram assim, a gente não tem hoje um expert em tecnologia de aplicação no nosso time. Porque eles têm doutores em herbologia, doutor em fitopatologia, doutor em entomologia, que são quem faz todo o planejamento da safra. Então, imaginamos um grupo agrícola que tu tem uma pessoa com doutorado em herbologia para definir os manejos que vão ser feitos. E aí tu entende por que cresce do jeito que cresce. Porque realmente é muito pensado, a coisa é estratégica, é muito, tem que ser feito na hora certa. Questão de custo, eles buscam reduzir custo? Buscam, mas
muitas vezes eles pensam mais na produtividade do que trabalhar com um produto mais barato. E isso é outra coisa que muda lá na frente. E eles têm quase uma integração vertical, que eles produzem, eles industrializam, comercializam. E aí, uma cultura que eu particularmente não conhecia, o algodão, a logística que eles criaram no algodão é absurda. Porque eles têm as fazendas de algodão, eles têm a indústria de algodão. Eles têm toda a algodoeira que processa todo o algodão. E uma coisa que eles têm diferencial das outras empresas que produzem algodão, eles conseguem ter o controle lote a lote, ou seja, lavoura a lavoura, naquele algodão, e consequentemente eles conseguem formar lotes de qualidade específica do algodão. Exatamente. Porque eu até mandei uma das fotos, tem uma caixinha onde tu tem diferentes fotinhos de algodão. Eu nunca tinha visto. Isso aí isso vem dos Estados Unidos para todas as algodoeiras, e aí faz a classificação do algodão. Eu tive lá na sala conversando com o cara como é que funcionava. O cara é um classificador de algodão, que nem era lá atrás. Meu pai foi classificador de lã lá atrás. E lá na fronteira, lá em Dom Pedrito, lá na Cotrijuí ainda naquela época, e tu vai lá no Centro-Oeste, tem o cara que classifica o algodão. Ele me mostrou, isso aqui tu vai ver, aqui tem um pouquinho de sujeira, isso aqui é um algodão 13.2, esse aqui é um algodão 12.5. Então tu tem todas as classificações de acordo com a cor e de acordo com a impureza que aquele algodão tem. E a SLC é uma das poucas empresas que consegue montar lotes. Por exemplo, a CIA quer comprar um lote de algodão específico, a SLC tem para vender, para eles poderem produzir as roupas. E aí aí tu consegue fechar em todos os elos da cadeia, né? É incrível, né? Mede tudo, consegue medir tudo. Eles têm, a cada 100 hectares, eles têm uma estação meteorológica medindo quanto choveu, a temperatura, a umidade, a velocidade do vento. Ou seja, eles têm o controle talhão a talhão a cada 100 hectares de tudo que acontece. Esses dias eu li a entrevista com o presidente da SLC e me chamou a atenção, né? Porque a gente aqui na universidade, principalmente ali, tem curso agora de precisão, de agricultura de precisão. Agricultura de precisão, né? Eles já estão usando a hiperprecisão. Isso tu foi ver lá. Exatamente. O que é essa hiperprecisão? É justamente isso que eu estava dizendo. Eles têm o controle talhão a talhão. Eles compram imagem de satélite a cada, se eu não me engano, são 4 ou 8 horas. Eu não lembro certinho quantas horas o satélite dá a imagem de cada um dos talhões. E eles vão passar por um controle. Eles já estão testando em várias áreas a questão da aplicação localizada, mas eles vão montar isso para todas as áreas deles em pouco tempo. Com certeza, eles têm tudo montado para ter uma agricultura que seja realmente uma agricultura de precisão, eficiente e factível. Assim, por toda a estrutura e a logística que eles têm hoje. Esse conhecimento que tu traz de lá, tu consegue repassar aqui através dos alunos e os convênios. Com certeza, e isso é importante. O professor precisa dar uma viajada, ele precisa estar ele precisa ir na indústria, ele precisa ir na lavoura, principalmente, né, que às vezes a gente não tem muito tempo, mas precisa, porque tu precisa ver as coisas diferentes. Eu não posso chegar na sala de aula e ficar falando do que eu li num livro e que infelizmente está desatualizado. As coisas estão mudando rápido, a gente precisa estar ligado em todas as informações e precisa estar em loco em vários locais. E várias vezes tu precisa estar em loco para ver realmente, é assim, mas é assim que funciona. Porque quando tu enxerga os detalhes. Isso chama atenção. E aí quando tu enxerga os detalhes, tu fica pensando, nós podemos melhorar o processo aqui, podemos melhorar isso aqui. Então é importante essas parcerias, é importante essas visitas, esses treinamentos, justamente porque isso ajuda no desenvolvimento do professor e dos alunos. Porque eu vou chegar e vou passar isso para os meus alunos. E quem ganha é o aluno. E as empresas, porque conhecem o profissional que está tendo.
Meu Deus do céu. Quais são os desafios que nós temos na academia agora? Seu Carlinhos, o que eu vou lhe dizer assim, ó, hoje a gente tem muita informação, e isso é muito bom, e em alguns casos é complicado, porque às vezes tu tem algumas lives, por exemplo, algumas informações que circulam e que tu vai olhar, meu Deus, da onde veio essa informação? Quem que disse que isso faz isso? E aí tu fica assim, precisa desconstruir essa ideia na cabeça do estudante. Sem falar numa guerra comercial, né? Exatamente. Então, tipo, eu que trabalho com adjuvantes, por exemplo, a quantidade de empresas que trabalham com adjuvantes é enorme. E a gente não consegue, tipo, o que eu recebo de mensagens dele, professor, o que o senhor acha desse adjuvante? Esse aí, infelizmente, eu não conheço, porque hoje a gente deve ter mais de 2-3 mil adjuvantes no mercado. Então, a gente precisa, e assim, o conhecimento básico não muda. Tem coisas que não mudam. E as coisas que não mudam, a gente tem que colocar bem certinho na cabeça do estudante para ele saber como é que as coisas funcionam. E a partir lá, tem as inovações são extremamente importantes, mas não vamos também atrás de tudo que a gente escuta lá e aqui, para senão fica mais complicado. Adriano, a gente que conhece um pouco, quer dizer, a agricultura, ela é muito complicada, porque cada caso é um caso, cada área é diferente da outra, a terra, quer dizer, o plantio, a sazonalidade. Então é um desafio muito grande que a academia tem para orientar, fornecer informações. E isso já está implicando já no futuro. O que tu está enxergando daqui para frente agora? Bom, uma coisa que tipo, não dá nem para dizer mais que é uma coisa que está vindo, porque já está aí, né? A questão da inteligência artificial. Isso aí a gente vai ter que mexer com isso. Sim. A gente já tem alguma coisa iniciando ainda, né, aprendendo como é que funciona e vendo quais são as potencialidades. Até estava conversando com isso com o professor José Fernando Schulosser, que esteve na Coreia do Sul algumas semanas atrás, e ele voltou impressionado com a utilização da inteligência artificial para avaliação de inspecionar se a máquina está toda, se foi tudo montado, é tudo automatizado as indústrias, né, de máquinas lá, mas se tipo a inteligência artificial consegue avaliar qual é a probabilidade de erro daquele robô ter apertado um parafuso a menos. Então nós estamos chegando num nível que a inteligência artificial vai estimar por um algoritmo qual é a probabilidade de ocorrer um acidente, ocorrer uma falha mecânica do robô. Então nós estamos chegando num nível que nós vamos conseguir prever coisas que eram impossíveis anos atrás, né? Então, tipo, tanto que hoje ele está contando que a LS, por exemplo, não faz não avalia não passa de nanômetro em todas as máquinas, faz por amostragem, porque já tem um algoritmo que pode prever se alguma coisa deu errado. Então isso é um ganho de eficiência absurdo. Hoje, o agrônomo de hoje, ele precisa ele ser multifacetado. Vocês têm essas parcerias, né, com o pessoal da engenharia mecânica, todas as áreas estão envolvidas. Agora, esses produtos orgânicos, né, é diferente do químico. Então, também são outros processos, né, outras normativas. Uma parceria extremamente importante que eu preciso citar também é uma parceria que a gente tem com o professor Leonardo Fraceto. O professor Leonardo é um químico da Unesp de Sorocaba, é um dos químicos hoje, ele trabalha com nanotecnologia. Tá? E a gente tem feito coisas na área de nanoformulações para agrotóxico. A gente tem inclusive uma patente em parceria que a gente fez junto com o professor Oderley Bernard, também aqui da Federal de Santa Maria, onde nós desenvolvemos uma nova formulação de um herbicida, de um inseticida, associado com sinergistas com a ideia de quebrar a resistência de pragas. Ou seja,
que com aquele inseticida que não estava mais funcionando, nós fazemos uma nanoformulação e colocar um sinergista ali, a gente consegue controlar um percevejo que não estava funcionando em campo. Então, é um exemplo fantástico isso. Interdisciplinar, e tem que ser, a gente precisa, eu não vou estudar química básica e aprender tudo sobre química para começar a fazer um projeto nessa área. Então, eu vou me associar com um cara que é especialista nisso e a gente vai montar um projeto e vai conseguir desenvolver um sistema de entrega melhor, de uma formulação melhor. Bom, Adriano, viu? Voou o tempo, nós não conseguimos nem vencer a nossa pauta. Mas assim ficou muito claro, né, para quem está nos assistindo, os produtores rurais, os colegas da academia, que a régua está subindo rapidamente. E o mercado é muito seletivo, né, e cada vez vai ser mais complexa a produção. E então essa parceria, que ainda em muitos departamentos ainda é incipiente, tem que crescer, tem que evoluir. E eu admiro muito porque as ciências rurais e o CT estão muito na frente, muito na frente. Eu queria agradecer aqui o Fernando, que é o nosso contra-regra, né? Cara chique lá do outro lado, que cuida da produção. Agradecer novamente ao Sebrae e à Cotricel, e eu queria assim que tu deixasse para os teus alunos, para os jovens que estão com vontade de entrar para a área das agronômicas, as áreas das rurais, né? Que recado tu deixa para a gurizada? Bom, primeira coisa, a agricultura brasileira ela está em ampla expansão e a gente tem visto que nós somos o celeiro do mundo e temos um potencial absurdo, temos que explorar isso. Então, emprego vai ter na agricultura, isso é importante. Quem quiser buscar se qualificar, quem quiser buscar oportunidades no Brasil e fora do Brasil, porque a gente tem hoje estudantes que estão em todos os locais do mundo aí, tem muito brasileiro hoje trabalhando nos Estados Unidos porque o mercado americano também está absorvendo, está vendo que nós temos mão de obra qualificada. Então, tem muitas oportunidades e a Universidade Federal de Santa Maria ela é um polo educacional extremamente qualificado. O nosso curso de agronomia é um dos melhores do Brasil, nós estamos no top 10 do Brasil, a gente recebe estudantes de vários locais do Brasil e, quem quiser vir conhecer a Universidade Federal de Santa Maria, conhecer os laboratórios, conhecer os professores, é um mundo realmente, a quantidade de coisas que a gente consegue gerar na universidade, a quantidade de informações, a quantidade de pessoas que a gente está conseguindo formar e colocar no mercado de trabalho nos últimos anos, isso dá muito orgulho e isso a gente espera expandir aí nos próximos anos e criar cada vez mais oportunidades para as pessoas. Muito bom. Pessoal, está aqui o professor Adriano, como vocês viram. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.